Muito bem, estamos nós aqui, queridos, ao vivo, para fazer mais um devocional, amém? A câmera aqui demorou um pouquinho mais, então sejam muito bem-vindos, amém? Todos vocês, estamos no nosso devocional de número 212 dias aqui já em propósito, amém? E nós estamos rompendo, queridos, com um propósito. Nós temos um propósito, sabe? Desde janeiro existe um propósito que foi levantado no meu coração e foi uma direção do Senhor, para que nós viéssemos viver no ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Mas como é que nós vamos viver o melhor ano da nossa vida? Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque você vai ser liberto de toda mentira, de toda prisão, de todo engano, através da verdade que liberta, que é a palavra de Deus, amém? Então nós estamos com esse devocional todos os dias, rompendo aí. Se você não sabe, tem um cronograma disponível, tanto no Instagram, quanto no Facebook e também no YouTube. E todos os dias a gente está rompendo um pouco mais. Hoje, por exemplo, nós temos aqui palavras de encorajamento para aqueles que estão cansados. Então, se hoje, por exemplo, vai que é você, essa pessoa que está aí assistindo agora, e está precisando receber um renovo. Então, olha só, capítulo 40 do profeta Isaías aqui, que nós vamos chegar hoje, vamos passar por ele, é um capítulo poderosíssimo, Palavras proféticas que, inclusive, olha, o livro do profeta Isaías, ele é marcado por dois tempos. Existe o primeiro tempo, que é a primeira parte, Ele é marcado como se fosse os cativos olhando para o cativeiro, e um segundo momento que é a partir do capítulo 40 do profeta Isaías, que é marcado como eles olhando além do cativeiro, Então nós vamos ver, é exatamente assim que Bíblias de estudos fazem essa divisão, como se fossem dois tempos mesmos, Dois tempos mesmo, o livro do profeta Isaías. Então nós vamos ver grandes maravilhas acontecendo agora a partir do capítulo 40, Promessas maravilhosas acontecendo, mas claro, sem antes eu não posso deixar de te contar que hoje também tem o Senhor mudando o decreto do rei Ezequias, sabe? A morte dele já estava certa, mas aí o Senhor mandou o profeta voltar lá e dizer que ele iria viver mais 15 anos. Olha, hoje esse nosso devocional tá pura unção, tá puro poder de Deus em manifestação, sabe? E eu creio tanto nisso, porque antes de chegar aqui, tantas coisas acontecem, queridos, na minha vida, sabe? Eu tava numa atmosfera tão diferente com o Senhor enquanto eu estava fazendo a leitura. Então, assim, eu tenho certeza que essas palavras, queridos, elas são carregadas de poder. A palavra do Senhor não é uma palavra comum, ela é uma palavra poderosa, viva e eficaz. Então, olha, considere essas palavras que estão chegando para você, porque elas mudarão o curso da sua vida, mudarão o rumo da sua história. Literalmente, você viverá, a partir do ano de 2021, um marco na sua vida, como até hoje você não viveu. 2021 vai marcar a sua vida para sempre, e daqui para frente você viverá os melhores anos da sua vida. Amém? Combinado? Então, antes de chegar aqui no nosso resumão de hoje, capítulos 37. Peraí, deixa eu só confirmar. Nós vamos hoje aqui do capítulo 37 ao capítulo 40, com um resumão aqui, muita coisa acontecendo maravilhosa, como eu já te contei. E antes eu quero fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Antes de te contar tudo o que está acontecendo e você receber esse renovo do alto aí em nome de Jesus, tá bom? Você sabia que a fé, ela vem através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve palavras que edificam, que é a palavra de Deus, não tem como você continuar igual, não tem como você continuar o mesmo ou a mesma. Então, fica aqui o meu encorajamento para você ficar comigo até o final, tá bom? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigada porque nós estamos vivos. Obrigada, Pai, por sua palavra, que é uma palavra viva e eficaz. Obrigada, Pai, porque ela realmente, Pai, é remédio. Senhor, a tua palavra é cura. A tua palavra, Senhor, é libertação, é transformação. A tua palavra, Pai, que nos corrige e nos ajusta para que nós possamos ser melhores. Obrigada por sua palavra, obrigada por sua presença gloriosa em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por sua bondade, por sua fidelidade, pelo seu tão grande amor por nós, Senhor. Somos tão gratos. Obrigada por tudo. Te pedimos, abre o nosso entendimento, nos ensina a ser melhores mães, melhores esposas, melhores filhos.
melhores ministros da tua palavra. Senhor, nos ensina a sermos melhores cidadãos por onde nós formos, nos ensina a sermos melhores profissionais, que o teu Santo Espírito nos conduza em tudo para que nós possamos expressar a luz, Pai, porque o Senhor diz que nós somos a luz deste mundo, assim como o Senhor é, assim como o Senhor veio como luz deste mundo, o Senhor diz que nós também somos o sal e a luz deste mundo. Então nos ajude a cumprir o nosso propósito, nos ajude a ser a diferença que nós tanto queremos ver acontecer no mundo, nos ajude a sermos melhores. Sabemos que só o teu Santo Espírito pode nos ajudar. Sabemos que só através do Senhor nós poderemos ser melhores. Por isso nós te pedimos ajuda. Então nos ajude, Senhor. Sem ti nós reconhecemos que nada podemos fazer. É a oração do nosso coração. Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus por isso. Vou te contar tudo o que está acontecendo aqui hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 37. Você lembra que no devocional anterior, olha o que estava acontecendo. Você lembra que teve aquela afronta lá do rei da Síria, chegou para o povo de Deus ali e falou o seguinte, não adianta confiar em Deus, porque nós vencemos todas. Soberba, querido, estava sobrando, né? E ele super altivo, sabe, orgulhoso, que o exército dele era o melhor. Você lembra disso? Pois é. Então, olha só. Hoje nós vamos dar continuidade, eu vou te contar o que aconteceu com o rei da Síria, porque é claro, o Senhor vendo tudo aquilo acontecendo com o povo dele, ele não ficou quieto não. Então eu queria já te encorajar para que você entenda uma coisa, realmente aqueles que confiam no Senhor, queridos, eles jamais ficarão frustrados ou decepcionados. Recebe essa palavra aí, porque a nossa confiança, ela tem que ter um destino certo, e esse destino certo é no Senhor. Amém? Então tá, fiz esse apanhado geral para você entender, para a gente continuar então hoje aqui no capítulo 37. A palavra vai nos dizer, queridos, no capítulo 37, que então o rei Ezequias, quando ouviu, lembra que então também os mensageiros foram até o rei Ezequias e contaram para ele, né, tudo o que estava acontecendo. Quando ele ficou sabendo, queridos, ele se encheu de tristeza, a palavra vai nos dizer aqui. E ele, queridos, diante de tamanho sofrimento, ele se vestiu com pano de saco, né? Tirou suas vestes ali de rei e se vestiu com panos de saco, vestes de humilhação, e ficou muito triste. Uma coisa que ele fez, ele também mandou Eliaquim, que era o primeiro-ministro, né? E todos os que ali estavam, os chefes, né? Todos que estavam ali no palácio, também, nessa ocasião, para ir falar com o profeta Isaías. Escuta aqui nessa ocasião. Direcionou eles com uma mensagem dizendo o seguinte... Entenda, o rei mandou 3 pessoas aqui para poder falar, o seu secretário, né, o chefe dos sacerdotes, todos eles vestidos com panos de humilhação para ir falar com o profeta Isaías. Quando eles chegaram lá no profeta Isaías, eles chegaram com esse seguinte recado do rei. Falou assim, estamos vivendo um período de muito sofrimento, de castigo e de vergonha. É como a hora em que uma mulher sofre terrivelmente para dar à luz, mas ela não tem forças para fazer a criança nascer. Mas quem sabe o Senhor, o seu Deus, tem ouvido as terríveis ofensas que o comandante do rei da Síria falou, zombando do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas ofensas que ouviu. Por favor, Isaías, ore pelos remanescentes que sobreviveram em Jerusalém. Queridos, então aqui nessa ocasião, esses mensageiros do rei Ezequias que foram levar a mensagem ao profeta, receberam outro recado para dar ao rei Ezequias. E foi essa mensagem que o profeta disse, não tenha medo, não tenha medo. Foi exatamente o seu recado que ele falou, não tenha medo do rei da Síria não, nem das ofensas que os servos do rei da Síria estão falando contra mim, o Senhor dizendo através do profeta. Eu vou dar a ele um espírito de medo. Ele vai receber notícias ruins da Síria e voltará às pressas para sua terra. Lá mesmo eu farei com que ele seja morto à espada. Enquanto isso, queridos, o comandante voltou e encontrou o rei da Síria cercando ali com seu exército a cidade de Líbina, né? E eles continuavam, queridos, eles continuavam afrontando, né? E a palavra aqui, inclusive, vai nos dizer que esses mensageiros, quando souberam, né, mandaram dar outro recado para o rei Ezequias. Falaram assim, olha, não seja tolo. Continuaram. O profeta deu o recado de Deus para que o rei não ficasse com medo.
Amém? Porque ele mesmo cuidaria do rei da Síria, colocaria um espírito de medo nele. Aí, não bastando, o comandante do rei da Síria, né, continuou ali a afrontar o rei Ezequias. Então ele mandou outro recado dizendo: olha, pare de acreditar no seu Deus. Pare de acreditar, você está confiando, se enganando, dizendo que Jerusalém não vai ser conquistada pelo rei da Síria. Mas você sabe muito bem que nós não perdemos uma batalha. Eu estou parafraseando para você, tá? Ele dizia, queridos, eles batiam no peito dizendo: olha, você se lembra? Nós já vencemos o rei de Arpade, nós já vencemos todas as cidades de Sefarvaim. E ele começou a citar todas as vitórias que eles tiveram. E começaram, olha, e continuaram, sabe, ali insultando o rei Ezequias para abalar ele emocionalmente, sabe, queridos, para que ele desistisse. Só que a palavra vai dizer que assim que Ezequias acabou de ler essa carta que os mensageiros tinham enviado, isso aqui que eu falei para você tudo foi por carta, tá? A palavra diz que ele então subiu ao templo e ali ele colocou diante do Senhor orando. Olha como ele falou com o Senhor: Pai, Senhor, Pai não, Pai eu parafraseei demais aqui já para o nosso tempo, né? Ele disse assim: Senhor, Todo-Poderoso, Tu és o Deus de Israel, cujo trono fica entre os querubins. E o Senhor, somente o Senhor é o Deus de todos os reinos da terra. O Senhor criou o céu e criou a terra. É verdade, Senhor, que os reis da Síria transformaram todas aquelas nações em um deserto. Queimaram os deuses deles, realmente eles destruíram tudo. Mas agora, Senhor, nosso Deus, salve-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que há somente um Senhor, ou seja, que há um só Deus real, né? E ali, queridos, a palavra vai nos dizer que o Senhor ouviu a oração dele sobre Senaqueribe, né, o rei da Síria. E o Senhor então disse o seguinte contra ele: você sabe a quem ofendeu e contra quem blasfemou? Sabe contra quem levantou a voz cheio de orgulho e atrevimento? Você levantou a sua voz contra o Santo de Israel. E ele está dizendo: você mandou mensageiros para insultar o Senhor. Você se gaba dos seus poços, né? Você se garra das suas terras conquistadas. Mas será que você não sabe que eu, há muito tempo, já havia planejado tudo isso? Olha que maravilhoso. Eu fiquei maravilhada, queridos, quando eu estava fazendo o devocional antes de chegar aqui. Olha essa palavra. Olha o que o Senhor disse para ele: será que você não sabe que há muito tempo eu já havia planejado tudo isso? Você destruiu todas essas fortalezas, mas na verdade foi eu que quis, foi porque eu quis, eu permiti que tudo isso acontecesse. Foi por causa dos meus planos, o Senhor está dizendo, que os povos da terra não tiveram forças para resistir aos seus ataques. Foi eu, o Senhor, quem os tornei fraco. Olha que poderoso isso. E ele está dizendo: ó, saiba de uma coisa, eu o conheço muito bem, quando sai e quando retorna, e conheço o seu furor contra mim. E é por causa desse furor contra mim e por sua arrogância, porque essa arrogância sua, né, chegou até os meus ouvidos, que eu vou prender um gancho no seu nariz e colocar um freio na sua boca e levá-lo de volta para sua terra pelo mesmo caminho por onde você veio. E aí, queridos, ele disse aqui então que daria um sinal para o rei Ezequias, né, queridos? E a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que o Senhor ainda continuou dizendo mais ao rei da Síria: escute, os seus exércitos não entrarão nessa cidade, os seus soldados não atirarão uma única flecha, não marcharão em torno dela carregando seus escudos, nem construirão rampas de guerra para atacar os muros. Eu quero que você escute, abra bem os ouvidos para você entender o que o Senhor fez com o exército assírio. Escute só. Ele está dizendo: eu mesmo defenderei essa cidade pela minha honra e por amor ao meu servo Davi. E naquela noite, queridos, a palavra vai nos dizer que ele deu uma ordem para que o anjo do Senhor então fosse direto ao acampamento do exército assírio. E naquela noite foram mortos mais de 185 mil soldados. Uau! Queridos, e a palavra vai nos dizer mais, que quando o restante do exército se levantou, eles perceberam que havia muitos cadáveres ali do lado, né, queridos? Que situação! E como é que terminou aqui o capítulo 37? Terminou então dizendo, queridos, que Senaqueribe, que era o rei da Síria, então saiu de Judá, foi voltando para sua própria terra. E olha que final triste que ele teve.
A palavra nos diz então que quando ele voltou, ele estava ali adorando o seu Deus, o Deus que ele imaginava ser Deus dele, né? Que se chama no templo de Nisroch. 2 filhos dele vieram e mataram ele, queridos. Exatamente. E aí, queridos, depois de matá-los, eles fugiram, a palavra vai nos dizer, e que outro filho dele, chamado Esarhadon, foi o seu sucessor. Tá vendo o final que teve? Eu falei no devocional anterior, segura aí que eu vou te contar tudo o que esse rei vai levar para si como recompensa por ter afrontado o nome do Senhor, amém? Então olha só, continuando aqui nosso devocional, no capítulo 38, a palavra vai nos dizer o seguinte: nesse período, agora aqui também tem algo fantástico acontecendo, segura aí. No capítulo 38, então, a palavra vai nos dizer que o rei Ezequias ficou gravemente doente. Acabou esse episódio, né? Dessa situação do rei da Síria, ele ficou gravemente doente. E a doença dele era uma úlcera, viu, queridos? E aí, o que aconteceu? O profeta, então, Isaías foi até ele, a mando do Senhor, e chegou para ele e disse o seguinte: olha, Deus manda te dizer o seguinte: prepara a tua sucessão, prepara quem vai ser o teu sucessor, porque essa doença aí não vai sarar, não. Você vai morrer. Foi assim que o profeta chegou para ele e disse. Mas, queridos, a palavra vai nos dizer que quando o profeta sai, Ezequias, queridos, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E quando ele orou, ele pediu ao Senhor para que o Senhor se lembrasse, né, da vida dele com aquela fidelidade que ele havia servido ao Senhor. Ele havia servido ao Senhor de todo o coração, se esforçando, obedecendo, né? E ali, queridos, a palavra diz que Ezequias chorou amargamente. Ele chorou muito, né? Queridos, então o Senhor usou o mesmo profeta, o profeta Isaías, para voltar lá. E por causa dessa oração e desse choro, a palavra vai nos dizer, queridos, que o profeta Isaías volta e diz para ele: olha, Deus mandou voltar aqui e te dizer, acrescento mais 15 anos na tua vida. Meu Deus, queridos, o Senhor muda decretos, amém? Põe isso na tua cabeça. Nós estamos aqui falando sobre um Deus que tem todo o poder, estamos aqui no Antigo Testamento, mas a palavra diz que ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que opera no passado, opera no presente, que vai operar no futuro. Queridos, vão passar céu, vão passar terra, mas essa palavra vai se cumprir. Confia no Senhor, ele é esse Deus que muda decretos. Ele muda decretos, ele muda situações, até mesmo a sua própria palavra, porque ele havia decretado algo, mas, queridos, porque houve um quebrantamento, porque houve uma oração sincera, né? Aqui é o que nós percebemos do rei Ezequias, a vida dele foi transformada. Amém? Tá, o que mais aconteceu no capítulo 38 para você entender? Então, após passar desse período aqui, né, queridos, o rei Ezequias aqui, ele levantou, né, queridos, um cântico aqui ao Senhor. Mas antes disso acontecer, deixa eu te falar um sinal que Deus deu para ele também, que eu acho maravilhoso. Queridos, olha, Josué fez o sol parar, né? Falando com o Senhor, porque ele precisava vencer. E nessa ocasião, o Senhor também fez com que a luz do sol retrocedesse 10 graus para provar para o rei Ezequias que estava com ele. Meu Deus, gente, que maravilhoso isso, né? Então, olha só, ele está dizendo isso aqui. Então, ele depois, nós vamos perceber no capítulo 38, ele vai fazer esse cântico aqui ao Senhor, né? Nesses versículos abaixo. Mas o resumo é que ele conclui dizendo que o Senhor, então, foi de encontro a ele e o salvou, né? No versículo 20, está dizendo aqui, ó: o Senhor veio me salvar, ele me curou. Por isso, eu louvarei todos os dias da minha vida no templo do Senhor, acompanhado de instrumentos musicais. Queridos, e aí depois o profeta Isaías deu uma ordem, né? Já havia dado uma ordem para os servos ali fazerem uma pasta de figo e colocarem sobre a doença, sobre a úlcera do rei, para que ele ficasse 100% curado, né? E foi assim, esse episódio do capítulo 38 maravilhoso. Vamos pro 39. 39 já mudou o assunto, de novo mudou o assunto, deixa eu te contar. Capítulo 39 tá dizendo aqui, queridos, então já o profeta Ezequias, já estava bem ali, mas ele recebeu então, queridos, uma carta, né? Uma saudação, um presente do rei, dando notícias, né? Recebendo notícias acerca da recuperação dele, que ele estava bem. Então Ezequias recebeu com alegria esses embaixadores da Babilônia. Com tanta alegria, deixa eu te contar, que ele acabou abrindo o palácio, sabe? Ele foi mostrando tudo, ele mostrou todos os departamentos do palácio, sabe? Aí o profeta Isaías chega para ele e fala o seguinte: vem cá, o que foi que você mostrou para eles no palácio? Aí Ezequias respondeu: não, eu mostrei tudo, né? Eu mostrei tudo a eles, não deixei nada, nem os depósitos, tudo eu mostrei a eles. Aí o profeta falou o seguinte, então ele disse: escute com bastante atenção, rei Ezequias, o que o Senhor está dizendo.
vai chegar o dia em que todas essas riquezas, tudo isso que você mostrou, inclusive que os seus antigos parentes haviam juntado até hoje, vai ser levado embora pelo povo da Babilônia. Inclusive, ele está dizendo, alguns dos teus futuros netos e bisnetos vão ser levados como eunucos ao palácio da Babilônia. Olha que situação. Por quê? Porque o profeta não teve discernimento aqui. Desculpa, o rei, queridos, não teve discernimento aqui para entender tudo o que estava acontecendo. Olha que situação. Ele saiu mostrando todo o palácio. Então o profeta chega para ele e fala, olha, por causa do que você fez, haverá uma consequência muito grande. E aí, queridos, o rei Ezequias não entende, ele até fica pensando assim, haverá paz e segurança enquanto eu viver, então tá tudo bem, né? Foi assim um pensamento que ele teve. 39 acabou, vamos pro 40? O esperado, o almejado de hoje, o capítulo 40 do profeta Isaías, porque ele é maravilhoso, amém? Todos os outros, sem dúvida, já recebemos muito até aqui, mas esse capítulo 40, ele é arrasador, ele é aquele arrasador dos corações, sabe? Vamos juntos? Pega a tua Bíblia, vamos juntos aqui no capítulo 40. Deixa eu te falar o que está acontecendo aqui. Como eu disse no início do devocional, aqui vai ser um marco do capítulo 40 em diante, até aí mais ou menos o capítulo 55, vai marcar um segundo tempo do livro do profeta Isaías, onde há mais esperança, né? Onde aqui nós vamos ver o profeta realmente sendo usado de maneira poderosa, com palavras de muito encorajamento, com palavras de um futuro glorioso que esperava o povo, amém? Inclusive no capítulo 40 vai estar falando sobre João Batista, hein? Preparando o caminho para o Senhor. Então o capítulo 40 fala sobre isso, né? Os caminhos serão aplanados. Vamos ler? Vamos embora juntos, olha só. Capítulo 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém. Digam a eles que os seus pecados foram perdoados. Versículo 3. Ouçam, eu estou escutando uma voz que clama no deserto. E essa voz diz, preparem o caminho do Senhor. O caminho do Senhor no deserto. Aterrem, né? Os vales, nivelem os montes, colinas, endireitem os caminhos tortuosos e deixem perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. Porque a glória do Senhor será revelada e vista por todos os homens. Pois é o Senhor quem prometeu tudo isso. Alguém está dizendo, clame. E eu pergunto, mas o que é que eu devo clamar? Anuncie que todos os seres humanos são como a erva e que toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Aleluia! Sim, o soberano, o Senhor está chegando com seu imenso poder, com seu braço forte. Ele reinará. Ele traz para cada um a recompensa e o galardão pelo que cada um fez. Quem mais poderia ter, olha que poderoso, escuta isso, quem mais poderia ter na palma de suas mãos os mares e os oceanos? Quem mais seria capaz de medir a terra, queridos, com palmos? Que é isso, gente? Você está escutando isso? Quem mais poderia ser? Quem poderia medir o peso da terra, cada montanha e cada morro? Quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem é que poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos para ele? As nações da terra não são nada comparadas com ele. Não passam de uma pequenina gota de água. Não são nada mais do que pó que sobra numa balança. Mesmo que fosse usada toda a madeira das florestas do Líbano, queridos, para queimar todos os animais e oferecerem o melhor sacrifício ao Senhor. Sabe, nada disso se compara com a honra que ele tem. Para ele as nações são como nada, são sem valor, são um grande vazio. Agora, será que vocês entendem? Será que nunca ouviram falar? Ele não vem falando desde o princípio do mundo? Será que não lhes contaram como o mundo foi criado? Deus é quem está sentado no seu trono, acima do círculo da terra. E ele diz, para ele os habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina que faz dos céus a sua tenda para neles morar. Ele diz, ele humilha os poderosos, ele reduz a nada os que fazem as leis na terra. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, e eles murcham.
um redemoinho os carrega como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu, vejam todas as estrelas. Maravilhoso esse texto. Olhem para o céu, vejam todas as estrelas e todo o seu exército celestial, sabe? Ele conhece cada uma delas pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que então, ó Jacó, você está clamando, está reclamando? E por que você está se queixando, Israel? Dizendo, o Senhor não sabe o meu sofrimento e não atende às minhas justas reclamações. Será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo mundo, ele nunca se cansa e nem perde suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. E nós já vamos finalizar. Olha como é que diz aqui. Ele dá força aos que estão cansados e vigor aos fracos e desanimados. Ele diz assim, até os jovens, eles se cansam. E os moços perdem as forças e caem, mas os que esperam no Senhor, aleluia, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, aleluia, sempre renovam as suas energias. Eles sobem voando como águias, eles correm e não se cansam, caminham, mas não perdem as forças, amém? Os que confiam, queridos, não se cansam. Então hoje eu termino esse devocional encorajando você a não se cansar. Mas para que você não se canse, você precisa colocar toda a tua confiança e expectativa naquele que conhece cada uma das estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos então no nosso próximo devocional, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.